Olá, meu nome é Gabriel e hoje é o sexto dia do nosso diário de leitura. A gente está no sexto capítulo do livro de Romanos. Então eu queria convidar você a abrir comigo Romanos 6. A gente vai ler do 11 ao 14 e depois a gente vai ler do 20 ao 23. Legal. Então começando aqui no 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês estão debaixo da lei. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí aqui, indo para o 20, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Esse capítulo é um capítulo que eu gosto demais do livro de Romanos. Aqui Paulo tá... Bom, o que ele está falando, né? Ele tenta argumentar o porquê não viver em pecado, basicamente. Porque ele está aqui, até o capítulo 5, ele está aqui sempre falando de se a gente vai viver pela lei ou pela graça. E aí ele chega aqui, basicamente, no capítulo 5, na conclusão de que a gente não vive mais embaixo da doutrina da lei. Então, o último vídeo que a gente fez aqui, a gente viu que o propósito da lei não era a salvação, mas sim ressaltar o homem, a sua necessidade de Deus. E aí agora no capítulo 6 ele está falando, então agora que vocês vivem debaixo da graça, não da lei, como que eu posso viver? E aí eles aqui, então continuaremos pecando para quem então a graça aumente? De maneira nenhuma, porque agora vocês morreram para o pecado, como podem continuar vivendo nele? O que Paulo está querendo dizer aqui é realmente um argumento dessa graça barata que às vezes é vendida. A graça não é uma passagem para pecado. Então agora eu vivo em pecado para que a graça aumente em mim. Porque no capítulo anterior ele está falando onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu quero que superabunde a graça em mim, então eu vou abundar em pecado. Não é esse o argumento que Paulo está querendo montar. Ele está querendo dizer justamente o contrário. Não vivam em pecado porque vocês vivem na graça. Uma vez que agora vocês, para receberem a graça, o recebimento da graça é o batismo, é você enterrar seu corpo, matar seu corpo, né? Esse símbolo de você deixa a vida velha para viver agora como Jesus viveu. Então é isso. Quando os cristãos, eles tinham esse hábito de logo que você conhecia o cristianismo, você se convertia ao cristianismo, você se batizava como um símbolo de agora eu deixei o meu velho corpo, minha velha forma de viver, e agora eu vivo como Cristo viveu. Eu morri com Cristo e vou ressuscitar com Ele para viver na graça como Ele viveu. E é isso que ele diz aqui. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não permitam que o pecado continue dominando vocês, mas antes se façam como instrumentos de justiça. E aí ele fala aqui no versículo 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, justamente, ele está dizendo, a gente morreu com Jesus no nosso batismo, nosso corpo foi sepultado, nossa velha forma de viver foi sepultada, nosso pecado foi sepultado, e agora a gente não vive mais nele. E ele apela a isso. Não se deixem levar pelos desejos do pecado. Não obedeçam aos seus desejos, mas vivam a vida de justiça. Não deixem os membros de vocês, o corpo de vocês, se tomar pelo pecado, mas ofereçam os membros de vocês como instrumento de justiça. Vocês são instrumentos da justiça de Deus aqui na terra. O pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei. Quando a lei, essa fase da lei, esse período da lei, a lei só mostrava que o ser humano precisava de Deus.
oferecer realmente uma salvação. Então o pecado nos dominava. Mas agora a gente vive embaixo da graça, a graça onde Jesus Cristo morre e libera o teu Espírito Santo para que nos dê força a viver lutando contra o nosso pecado. E ele encerra aqui falando, então eu vou pecar porque eu estou debaixo da lei e não por causa debaixo da graça. E ele fala, não, você não entende que agora, ele dá o exemplo da servidão aqui, né? Você não entende que você só pode ser servo de um senhor. Ou você vai ser servo da lei, ou você vai ser servo da graça. Uma vez que você quer ser servo da lei, você abandona a graça, você serve a lei. E ele fala que quando vocês eram servos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Vocês serviam aos seus próprios desejos, aos seus próprios males, vocês estavam livres da justiça. Vocês não precisavam realmente seguir o caminho de Jesus. O caminho que agora vocês querem seguir por causa da graça. E que fruto, então, vocês escolheram com isso? O fim dessas coisas que vocês faziam era a morte. Então, como exemplo disso, se você quer, então, servir a você mesmo, sirva-se a você mesmo. E qual o fruto disso? Qual o fruto dos desejos e da satisfação pessoal? Pode ser realmente prazer aqui nesse lado da eternidade, mas o fim dessas coisas é a morte. E esse pequeno versículo aqui é muito profundo, né? Que fruto colheram então nas coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Então, você tem esse direito, você tem esse livre-arbítrio de escolher viver sendo servo de você mesmo, dos seus prazeres e vontades, dos seus pecados, dos seus não pecados, de você mesmo. E sendo servo teu, você vai colher alguns frutos. E alguns desses frutos vão ser prazeres aqui nessa lado da eternidade, mas os frutos finais deles vai ser a morte. O fim dessas coisas todas, dessa forma de viver, é a morte. E ele encerra, mas agora vocês foram libertados. Vocês não são mais servos do pecado. Vocês são servos agora de Deus, da justiça de Deus. E o fruto que agora vocês têm buscando então essa justiça é a santidade. E o seu fim é a vida eterna. Então ele está nessa comparação, vivendo para você mesmo, sendo servo de você mesmo. O seu desejo, do seu prazer, você vai colher frutos. E o fim dessas coisas vai ser a morte. Mas você buscando a Deus e buscando o caminho da graça, você vai colher frutos de santidade. E o fim dessas coisas é a vida eterna em Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se eu posso trazer uma reflexão hoje é essa, de que o porquê não vivemos mais em pecado, ou lutamos com unhas e dentes para não viver mais em pecado. Justamente porque vivemos debaixo da graça e não debaixo da lei. Justamente porque temos força e motivação do Espírito Santo para viver assim. Justamente porque nos entregamos nossa servidão e todo o nosso viver a essa justiça de Deus. Queremos entregar nossos corpos, nossas mentes, nossos dons e talentos para a justiça e ser instrumentos de justiça de Deus. É por isso que não pecamos. Não é por causa da lei, ou qualquer coisa assim, não. É porque vivemos na graça de Jesus, que então agora queremos viver como o próprio Jesus. Quero convidar você a orar comigo. Senhor Deus, poderoso Pai e eterno sobre todas as coisas, obrigado pela revelação da Tua Palavra, que nos mostra como podemos viver, nos mostra o porquê devemos buscar a Ti, não pela lei ou por um livro de regras, não por uma lista de coisas que podemos e não podemos fazer, não, mas porque a Tua graça nos salvou, e isso basta, porque queremos buscar em Ti a vida eterna, e sabemos que só em Ti encontraremos essa vida. Eu Te louvo, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos dado gratuitamente o Teu Espírito Santo, para que possamos lutar, para que possamos todos os dias buscar em Tua santidade, buscar colher esses frutos de santidade, porque agora somos servos da Tua justiça, somos servos Teus. Dá-nos força, Senhor, para não nos entregarmos, não sermos escravos de nossos próprios desejos, nossa própria maldade, nossos próprios prazeres, nosso próprio egocentrismo, nosso próprio egoísmo. Não, meu Pai. Me dê do Teu Espírito Santo para que eu possa lutar contra mim, ser liberto de mim e possa viver em Ti, para Ti,
sobre a tua tutela, meu Pai. Eu peço, Jesus Cristo, a tua morte nos deu vida e que essa vida não venha me faltar. A tua morte libera graça e que essa graça não venha nos faltar. A tua morte libera sobre a terra o Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo não venha me faltar. A tua presença e a tua comunhão seja comigo todos os dias. Peço por mim e pelo meu irmão que está assistindo. Nos dê o teu Espírito Santo, Senhor, para hoje e todos os dias. Amém. Obrigado aqui por quem pôde ficar. Até uma próxima.